Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online e hoje vamos fazer um esforço concentrado para a gente terminar as últimas duas lições da apostila. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série longa, falando sobre a fé, tomando exemplos da vida de Abraão, tirando ali do livro de Gênesis. Que Deus te abençoe e te dê clareza de entendimento acerca da aplicação dos princípios espirituais para a nossa vida, nós que somos da igreja. Ok? Vamos ver então o estudo número 29, Fé nas promessas de Deus. A nossa fé tem fundamento. Primeira coisa, o fundamento da nossa fé é a palavra, a Bíblia. A nossa fé, ela opera pelo amor. O amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é a motivação da nossa fé. Ok? E a nossa fé, ela tem um propósito: glorificar o nome de Deus. Essas três coisas andam juntas no exercício da nossa fé. E aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 9, o autor da carta de Hebreus, falando dos heróis da fé e citando Abraão e Sara, aqui no capítulo 11, que é o capítulo onde está essas referências, no versículo 9 ele diz: e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, está falando de Abraão, viveu ali pela fé. Não foi só sair de Ur dos Caldeus e fazer toda uma trajetória para chegar na terra de Canaã. Estando na terra de Canaã, ele continuou vivendo pela fé. Pois era como um estrangeiro morando em tendas, ou seja, um nômade que ficava circulando e passando por muitos desafios na vida, ok? Mas Abraão é elogiado por crer na palavra de Deus. Deus falou com ele e ele creu e obedeceu. Ele é elogiado por isso. Ele é lembrado por essa qualidade. Ok? Agora, o interessante é que tanto Paulo quanto o autor da carta de Hebreus mostram Abraão como um homem que se movia na fé. Ele andava por fé o tempo todo. E ele não se apegava nas coisas. Então, Abraão, como um profeta, ele tinha uma visão celestial. Ele não ficou só naquilo que Deus disse para ele. Ele começou a entender que Deus tinha planos maiores. E, em função disso, ele se movia. Porque ele esperava pela cidade celestial. A própria Bíblia, né, lembra isso com relação a Abraão. Quer dizer, a fé dele era mais do que cumprir uma incumbência. Ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma expectativa de algo futuro, de algo para a eternidade. Não era só aqui na terra. Não era só na terra prometida, não era só uma descendência, uma nação. Então, ele tinha visão. E a fé dele se movia em função dessa visão espiritual que ele tinha. Uma visão que veio do relacionamento dele com Deus. Desse relacionamento de intimidade experimental, pessoal, essas convicções
foram se formando no seu coração. E Abraão não era um homem perfeito. Aliás, ninguém é, nem eu, nem você. Perfeito é só Cristo, ninguém mais. Não é? Então, quando você vê Abraão mentindo a respeito de Sara por 2 vezes, não é? Por medo, e você encontra isso em Gênesis 12, se não me engano, em Gênesis 20, você encontra isso. Ele não era perfeito. E o interessante é que Isaque, o seu filho, comete o mesmo erro. Tanto Abraão quanto Isaque, suas mulheres eram mulheres de uma beleza extraordinária. A Bíblia fala isso, não sou eu que estou inventando conversa. A Bíblia diz isso, e o Espírito Santo não fala nada à toa. Ele está dizendo, olha, tanto Sara quanto Rebeca eram mulheres de grande beleza, e por isso que Abraão e até mesmo Isaque passaram por uma situação de medo, tentando esconder o fato de que eram suas esposas. Então, nenhum dos dois eram perfeitos, mas eles andavam pela fé. E nós temos que entender uma coisa. Para Deus te usar, você não precisa ser perfeito, porque se for esperar a nossa perfeição, Deus não vai nos usar nunca. Perfeição só no arrebatamento. Quando receberemos um corpo glorificado, quem morreu ressuscita e recebe um corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos não vão conhecer a morte física e vão receber um corpo transformado, um corpo glorificado. Aí o problema da alma acaba. Ela está totalmente alinhada com o nosso espírito, recriado. Até lá é essa luta que nós temos com a nossa própria carne. O mundo é aquela isca que nos atrai, mas os desejos, as concupiscências estão dentro de nós, da velha natureza, e elas estão lá. E durante toda a minha caminhada de fé, eu tenho que exercer controle, vigilância, prudência, sobriedade, com relação às minhas próprias fragilidades. É o tempo todo. Porque quando a Bíblia fala de vigilância, principalmente Jesus fala sobre isso, ele diz, o espírito está pronto, você nasceu de novo, mas a sua alma é problemática, ela é fraca, e ela é uma pedra de tropeço. Então você tem que vigiar, você tem que botar vigilância sobre ela. E nós encontramos isso também no primeiro aconselhamento espiritual de Deus dado a Caim, lá em Gênesis. Quando ele fala, olha, o pecado jaz à tua porta, hein? E você deve vigiar sobre ele. Você deve vigiar no sentido de não deixar ele dominar a tua vida. E impor uma vontade que depois vai ter consequências. Deus estava falando de algo lá dentro de Caim que estava fervilhando e instigado pelo inimigo. Ele falou, olha, você tem que vigiar. Então, a gente já vê essa situação desde o jardim do Éden. O único que não pecou, que não nasceu em pecado e que não pecou foi Jesus. Aliás, se não fosse assim, ele não teria conseguido pagar o preço da nossa redenção. Então a gente tem que desencanar com esse negócio, porque senão o diabo coloca uma castração nas nossas iniciativas e a gente fica congelado, paralisado. Não, Deus vai te usar e ao mesmo tempo Ele vai tratar com áreas da tua vida que precisam e ao mesmo tempo Ele vai trabalhar a maturidade da tua vida para que Ele o use ainda mais. Deus trabalha tudo ao mesmo tempo.
E é assim a nossa vida, e glória a Deus por isso. O importante é você não tirar a mão do trono, essa mão da fé, que você segura no trono. O que significa segurar no trono? É segurar nas promessas de Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso e Deus não é mentiroso. Então eu pego ele pela palavra. É isso mesmo. Eu tomo a palavra de Deus por verdadeira, independentemente de problemas de alma, mas eu tomo a palavra de Deus por verdadeira e eu vou agir no nível da palavra que me foi liberada. Isso é fé. Ok? Então, você não precisa ser um homem, uma mulher perfeito em caráter para acionar a fé, para agir em fé. Senão você vai ficar paralisado na vida. Não é assim que funciona, ok? Mas ao mesmo tempo Deus vai trabalhar o seu caráter. Então, aqui em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, Paulo falando a respeito de Abraão. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Paulo está falando isso, e falando inspirado pelo Espírito Santo. Abraão estava plenamente convicto, mesmo com todas as falhas e dificuldades e desafios, ele estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. E o diabo vai conseguir derrubar isso? Não. Abraão viu tudo aquilo que Deus prometeu a ele em vida? Não, mas está acontecendo até hoje. Esse é um legado que vale a pena lutar por ele. Um legado que permanece para a eternidade, que permanece diante de Deus. O que é palha, o que é feno, queima, desaparece e ninguém mais se lembra daquilo. Mas aquilo que permanece diante de Deus é um legado que fica para toda a eternidade. Ok? Então, essa lição tem esse objetivo, esse conteúdo. Agora vamos ver a última, então, que é o estudo número 30, que já vamos engatar a marcha aqui e aproveitar a questão do legado. A próxima geração. O que você deixa para trás não é o que é gravado em monumentos de pedra, mas o que é tecido no coração de outra pessoa. Isso é legado. Porque legado tem uma natureza espiritual, uma edificação espiritual no coração de uma outra pessoa e Deus te usando como canal. E quem falou isso foi o Péricles, não o nosso pastor Péricles, mas um estadista grego do século V. Mas eu tenho certeza que o pastor Pérez vai dizer a mesma coisa, porque ele tem falado disso para nós aqui já há um bom tempo. Então, em Gálatas 3:29, novamente Paulo falando, e agora que pertencem a Cristo, vocês que são discípulos de Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus feita a Abraão. Como nós somos filhos dele, nós somos herdeiros das mesmas promessas. Paulo falando de novo a respeito da fé de Abraão. E ele diz, nós somos filhos da fé, nós somos filhos de Abraão, nós somos a descendência espiritual de Abraão, porque nós andamos por fé, assim como Abraão andou por fé. Olha aí, e as promessas de Deus para Abraão são tremendas. Então, nós somos pessoas reais, com dificuldades, com fragilidades,
tem hora que a gente fica meio assustado, mas a graça de Deus nos sustenta. Deus não nos abandona em nenhum momento, Ele está sempre presente, Ele está sempre segurando a nossa mão, Ele está sempre intervindo nas circunstâncias para que o melhor que Ele tem venha para a nossa vida e o inimigo seja envergonhado. Agora, perceba uma coisa, Deus não vai remover a provação da tua vida. Não vai. Porque a maturidade vem de um processo de provação. A maturidade não acontece como um passe de mágica na nossa vida, como uma coisa assim, tipo miojo, um macarrão instantâneo. Não. A maturidade vem com o tempo, de muita provação, experimentação, teste, e Deus trabalhando o nosso caráter, trabalhando a qualidade da nossa fé, a qualidade da motivação do nosso coração. Isso é uma construção espiritual, isso que a gente chama de edificação do corpo de Cristo. Tanto em número quanto em qualidade, as duas coisas. E qual é o ponto que é importante para nós? Nós vamos ser provados, não vamos? Vamos. Você tem que ter convicção disso, porque senão você vai começar a reclamar. E isso não vai funcionar na tua vida. Esse choramingo pelo caminho não vai trazer nada de bom na tua vida. Então, a questão é, como que você olha para a provação? O olhar, a leitura que você faz, esse é o ponto. E isso é inteligência espiritual. Porque dali Deus vai trazer alguma coisa. Provação por provação não tem propósito. E Deus só trabalha com propósito. Deus sabe o que quer, Ele sabe o que é preciso. Então eu tenho que estar linkado numa comunhão de intimidade com o Senhor e perguntando, Senhor, qual o objetivo, qual a meta, qual a diretriz para que eu saia vitorioso dessa situação. Não é simplesmente escapar de uma situação difícil, mas é sair maior, mais elevado, mais fortalecido, mais amadurecido de uma determinada situação. Porque aí você vai ter experiência própria, autoridade espiritual para ajudar o outro que está precisando. Não é uma questão mental, apenas de informação na mente, mas de uma coisa vivida. Ok? Deus tem esse olhar diante das coisas. E tem certas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas que, olha, só na eternidade que a gente vai entender. E eu já cheguei à conclusão que não vale a pena ficar perguntando, Senhor, por que eu? Senhor, por que comigo? Esse tipo de pergunta não vai te levar a lugar nenhum. Então, Deus não nos prova além daquilo que a gente pode suportar. Ele te conhece. Talvez outro não suportaria, mas Ele sabe que você sim. Eu não sei, eu não entendo todas as coisas, porque a nossa mente é muito limitada para entender certas coisas. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus me ama e Ele cuida de mim. E Ele me dá graça para suportar, para atravessar, para continuar, para perseverar e seguir em frente. Até que, não me interessa, eu não vou desanimar só porque está difícil. Eu simplesmente continuo com a boa confissão da fé. Não é? Não vou retroceder, não vou desistir depois de alguns anos. Não, eu vou continuar confessando. E há poder nas palavras. Não sei, mas há poder nas palavras. Eu posso não estar vendo, mas Deus está operando.
É a mesma coisa na vida de Abraão e Sara. Como é que nós podemos ter um filho, Sara com 90 anos e Abraão com 100, mas eles não perderam a esperança na promessa. Por quê? Porque eles sabiam que Deus era fiel e Deus não é mentiroso. Simples assim. Agora, se eu ficar olhando para a circunstância, eu vou entrar em crise. E a minha fé roda. Não posso. Eu me recuso. Ok? Então, nós temos que ter clareza de entendimento, convicções firmes a respeito dessas coisas. E se o problema na minha vida precisa de um tratamento mais intensivo ou mais extensivo, glória a Deus, o importante é que Ele trate comigo. Não vou para o céu de qualquer jeito, não vou servir ao Senhor de qualquer jeito. Ele vai buscar o melhor de mim. E quem vai ser envergonhado é o diabo. É sempre assim. Ok? Então, não permita que fragilidades bloqueiam o seu andar pela fé. Não permita isso, porque é exatamente isso que o diabo vai fazer. O diabo vai apontar tantos defeitos na tua vida, usando pessoas, inclusive, para que você se sinta um derrotado, vitimizado, coitadinho, sofredor, largado, abandonado na vida. Essa é uma visão do inferno, não é a visão de Deus. Por isso que a pergunta diante da crise deve ser correta, deve ter sabedoria, para que Deus possa nos dar graça para uma vitória de qualidade diante da crise. Ok? E uma coisa importante, quando a gente citou o caso de Isaac, que repetiu o mesmo erro do pai, eu fico pensando, deve ser um demônio familiar, né? Aí atacou o pai, daqui a pouco quer pegar os filhos, daqui a pouco vem sobre os netos, e aqueles espíritos familiares acham que são donos daquela família, daquela casa. Ah, coisa nenhuma, alguém tem que se levantar em fé e em autoridade no nome de Cristo e quebrar o poder dessa maldição. Não é? Então, alguém tem que se posicionar ali naquela família e se levantar na intercessão, numa oração de guerra e em atitudes concretas, despojando de tudo aquilo que alimenta aqueles demônios. E aí vem a responsabilidade dos pais na construção de um legado verdadeiro na vida dos filhos. Você acha que, se omitindo, você vai formar um caráter sólido, consistente na vida do teu filho? Não. Você tem que ser transparente com o seu filho, mostrando para ele os erros que foram cometidos, mostrando as consequências que erros podem trazer na nossa vida e a atitude correta que é pedir perdão a Deus e botar a vigilância em cima daquilo. Aí você está ajudando o seu filho com um legado positivo, maduro, sério. Então, omitir não resolve nada, porque os demônios não perdem viagem. E o seu filho lá na rua não vai aprender nada que presta. E o verdadeiro aprendizado começa dentro de casa, com as crianças. Então, nós temos que ter clareza nesse sentido, para que o nosso legado seja um legado de homens que tropeçaram, mas homens que se arrependeram e se colocaram diante de Deus, numa nova postura. Porque todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Ninguém é tão perfeito assim. Então, humildade, transparência,
sinceridade são coisas importantes quando a gente trata com a questão do pecado, tanto do nosso relacionamento com Deus, quanto do nosso relacionamento com as pessoas. Ok? E não adianta cobrar dos filhos uma coisa na qual você tropeça. Você não tem autoridade para isso. Seu filho percebe, e isso acaba irritando, e o diabo usa isso para levantar o seu filho contra você. Mas o Espírito Santo ajuda o seu filho quando ele olha para você e vê uma atitude de arrependimento, de conserto e de uma vida consagrada a Deus. Ele pode até não querer, mas ele vê e ele reconhece. Que autoridade é autoridade. E nós só podemos ter autoridade estando em Cristo. De outra forma, a nossa autoridade ela pode ser minada, quebrada, mas estando em Cristo, o diabo não consegue me derrubar. Ok? E lá, para encerrar aqui a última lição, e assim nós encerramos esse ciclo desta série de estudos, eu deixo aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ensine as crianças com persistência, seus filhos, converse com elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, trabalhando, ao se deitar e quando se levantar. Converse com os seus filhos o tempo todo. E passa uma experiência espiritual, um legado de fé para eles, uma construção de caráter para eles. E aí você não vai se envergonhar do seu filho quando ele crescer. Ok? Porque isso aqui é uma promessa de Deus para nós. Então, com o braço da fé, nós tomamos posse disso e confessamos isso na cara do diabo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Que você medite nessas coisas, que Deus trabalhe intensamente o teu entendimento, para que você seja um canal de bênção na terra, no tempo da tua vida, tocando vidas por onde quer que Deus te levar. E toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Deus te abençoe. Você tem uma ótima semana e a semana que vem nós começamos uma nova série, ok? Amar a Deus acima de todas as coisas será o nosso próximo estudo que nós vamos trazer aqui a partir da semana que vem. Um grande abraço e eu conto com você a semana que vem.